bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente sempre tem que cumprimentar assim, porque não sabemos o horário que as pessoas estão ouvindo nosso podcast. Bem-vindo a mais um podcast, segundo episódio. Superamos a barreira. Superamos. Foi difícil. Foi difícil. E um assunto super importante, um assunto simples, porém complexo, Olha né? aí. A oração. E muito obrigado você que nos ouve aí no outro lado do mundo. Temos ouvintes no Japão, temos ouvintes na Austrália. Um abraço pessoal de Sydney. Os guri. O pessoal lá da Europa, Brisbane, toda a Europa né? tá ligadaça aqui no nosso podcast. Muito obrigado aí você do Brasil que não ouve, mas logo vai ouvir também, vai começar a ouvir. Então, seja bem-vindo aí a mais um episódio. Eu tô aqui acompanhado, eu sou Francesco, né? Francesco, já conhecidíssimo Francesco. E tô aqui acompanhado dos meus irmãos, o Lucas Salve, gurizada. e o Christian. Bom dia. Ou boa tarde ou boa noite. Misterioso, muito misterioso. Muito bem, hoje o nosso assunto, ele é um assunto, como eu já brinquei, né? Porém falei sério, que é oração. E a oração é um assunto que é muito simples, mas ao mesmo tempo envolve tanta coisa que vai ser difícil a gente explorar, né, tudo nesse podcast. A nossa intenção é que a gente consiga explorar o máximo possível, mas já deixo claro que não vai ser um podcast cabal sobre o assunto, né? Não vamos conseguir esgotar esse assunto, porque tem muita coisa envolvendo aí a questão da oração. E muito obrigado já, de início também, àqueles que enviaram as perguntas no nosso Instagram. Muito obrigado, né? gurizada. Instagram, como é que... Vamos. Quem quer seguir? Como é que faz para seguir aí? Solamento Podcast. Acho que é @Solamento Podcast. @Solamento Podcast. É isso aí. É os isso aí. guri. Então, muito obrigado a você que enviou lá perguntas, dúvidas, né, sobre essa questão da oração, né? Nós tivemos algumas perguntas que vamos tentar explorar aqui nessa manhã, né? E, de modo geral, a gente já poderia introduzir esse assunto da oração falando a respeito da importância, né? Por que orar? Né? Qual a importância da oração na vida do cristão, né? Afinal de contas, a gente sabe que a Bíblia manda e só por isso já deveríamos praticar a oração, mas talvez é uma das disciplinas mais negligenciadas, né, pelos cristãos, o tempo de oração, né, o tempo de parar e falar com Deus. Né? E qual é a importância, na visão de vocês, aí, começando por quem quiser, sobre a oração na vida do cristão? Bom, eu sempre considerei algo muito importante, porque é algo que a gente não... diferente dos outros costumes da vida cristã, do cotidiano, que é ir à igreja, participar do louvor, etc. A vida de oração, ela não é tão palpável de ser mensurada pelos outros. Sim. Então, ela envolve muito mais o teu coração diante de Deus. Teu íntimo, né, Cris? E o teu coração em relacionamento com os outros também. Do que as pessoas verem o que tu tá fazendo, né? Lógico que temos o aspecto que até Jesus confronta pessoas, os hipócritas que oravam nas ruas para serem reconhecidos, mas como nós hoje como igreja temos esse costume de orar nos cultos e celebrações, mas ao mesmo tempo a nossa vida de oração cotidiana ela é solitária, né? E, ao mesmo tempo, é um dos aspectos mais importantes de demonstração de fé do cristão, né? Porque a gente tá ali no nosso quarto, sozinho, orando por uma pessoa ou por alguém, ou pedindo a Deus por pessoas, e é uma demonstração prática de amor que ninguém vai ver e que a gente não precisaria estar fazendo, mas ao mesmo tempo a gente o faz. Então uma demonstração de fé, de amor com o próximo, enfim, não é o todo, mas eu acho importante por causa desse relacionamento como comunidade, desse relacionamento como irmãos em Cristo e também do nosso relacionamento individual com Deus, que também depende bastante desse período de oração e também a gente não vai conseguir separar muito da leitura bíblica que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem uma dádiva que Deus nos deu de participar e de ter essa intimidade com Ele, né? Porque a partir do momento que tu ora, chega direto nos ouvidos de Deus, né? É essa intimidade que tu cria com Ele. Então eu vejo que assim,
o dia que eu não oro, que eu não tenho a minha devocional, o que não deveria ser uma coisa cotidiana, que o cristão ele tem que ter essa vida de oração, essa vida de devocional, parece que o dia não flui. Eu não sei se para vocês é da mesma forma. E eu tenho esses momentos logo pela manhã, porque é onde eu já inicio o meu dia com essa intimidade com Cristo, lendo a palavra dele, e muitas vezes a minha oração é praticamente só agradecimento, sabe? Eu tenho mudado esse instinto de só pedir, e quando eu mudei essa questão de mais agradecer e engrandecer o nome de Deus, olhando às vezes para os meus pedidos de oração, eu via o quanto eles eram fúteis, né? Banais, e isso mudou de 2 anos para cá, enfim, e entregar a tua vida e deixar que Deus conduza ela. Mesmo tu orando, a gente tem que orar, a gente tem que pedir, enfim, mas sempre no final dizendo assim: faça a tua vontade, Senhor, que a tua vontade seja feita acima da minha, né? Então, a oração é quase um respirar para o cristão. Eu acho que ela é, fazendo essa analogia, uma vida cristã sem oração é como se tu estivesse segurando o teu fôlego, né? E uma hora ele acaba, com certeza. Para mim, o dia que começa sem oração, sem esse contato direto com Deus, ele já começa com o pé esquerdo, vamos usar assim, né? A oração, só que nem eu falei no início, né? Só pelo fato de ser uma ordem, já deveria ser uma prática. Sim. Né? Mas ela envolve muito mais do que isso, né? Então, a oração ela é vital, faz parte do respirar, como, né, tu falou, do cristão. E a gente tem esse privilégio, né? Se a gente parar para pensar o que é oração, né? Que é a gente falar livremente com o Criador de todas as coisas, né? É uma coisa absurda, né? Que devia nos assombrar, devia nos trazer reverência, deveria nos trazer temor, deveria nos trazer vontade de orar, né? E não ser um negócio pesado, difícil, né? Como muitas vezes a oração o tempo de oração né? Acaba se tornando assim um peso, né? Na vida do cristão, mas é alimento, né? Então a gente tem que se dedicar à leitura, estudo da palavra e também à oração, né? E são alimentos diários, né? Então não adianta a gente querer. Eu sempre uso a ilustração, né? De que é como se a gente estivesse. É como não, a gente está vivendo uma batalha, uma guerra, né? Não contra a carne ou sangue, mas uma batalha espiritual. Né? Uma batalha sangrenta contra o nosso próprio pecado, contra os principados e potestades, né? Como a Bíblia ensina. E é como se a gente fosse lutar numa guerra sem comer. Ficar um mês sem comer e vai querer ir para o fronte de batalha. Não tem como, né? Então a oração ela é alimento, a palavra de Deus é alimento, né? Então a gente precisa ler a Bíblia e fazer oração se quiser crescer, né? Como diz a musiquinha. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se não, diminuirá. Acho que uma analogia legal é ali em Efésios 6, se eu não me engano, onde Paulo fala da armadura, né, de Cristo, mas logo embaixo ele traz a questão da oração, né? Então, como tu falou ali, o guerreiro pronto, com toda a armadura, se ele tiver com essa fome, se ele não tiver alimentado, não adianta ele estar todo revestido, né? Então, a oração, podemos dizer que é como se fosse, entre aspas, a nossa energia para... Energia é uma palavra ruim, né? Eu não gosto dessa palavra. Mas, enfim, ela é o nosso alimento, é a nossa força, né? Condicionamento, né? Então, eu acho que é isso. Não adianta tu estar todo preparado, tu saber a Bíblia e tu não ter essa intimidade com Deus. Né? Não adianta só ter a carapaça, né? Isso. O interior é que é mais importante, né? E a oração também é onde a gente consegue expressar para Deus, né, os nossos, não só a questão da petição, né, dos anseios, mas quando a gente se maravilha com Deus, é através da oração que a gente vai falar para Deus isso, né? Então a oração ela é vital, é fundamental, né? E talvez é uma das áreas mais negligenciadas juntamente com o estudo da palavra. Sim. Então assim, o que me assusta, olhando de modo geral para o mundo evangélico, vamos dizer assim,
é que as bases da fé, que é a palavra e a oração, são talvez as coisas mais negligenciadas por aqueles que se dizem cristãos, né? E a gente esquece muitas vezes desse privilégio, né? Dessa dádiva que Deus nos deu de conseguir chegar diretamente ao Deus que a gente serve. Exatamente. Se a gente for ver outras religiões espalhadas pelo mundo, onde tem esses deuses com Deus D minúsculo, tu não tem essa condição de chegar até ele, né? Então a gente serve ao único Deus verdadeiro, onipotente, onisciente, e ele nos permite chegar até ele, diretamente até ele, sem nenhum alguém fazer isso por ti, né? Mesmo ele tendo todo o poder, toda a honra, toda a glória são deles, e tu consegue chegar diretamente a ele, né? Não precisa de ninguém intermediário fazendo isso. Eu acho que é importante destacar que tanto a leitura bíblica quanto a oração, apesar de importantes, elas são antinaturais. Sim, Talvez por sim. isso tão negligenciada, né? Não é natural pra gente ler a Bíblia ou se alimentar de algo no dia a dia, tanto que alguém que não crê em Cristo não o faz, né? E talvez o natural seja só pedir socorro na hora que a gente tá mal, né? E talvez às vezes a oração é isso, né? Ela é aquele pedido quando não vemos saída, né? E daí há um relacionamento com Deus só quando temos situações difíceis. E às vezes a gente se pergunta por que passamos por situações difíceis. Sim. Deus é soberano sobre isso também. Sim. E usa isso também para que a gente se achegue mais a Ele, fique mais próximo a Ele também. A gente até mandei no grupo com vocês essa semana um tweet, acho que é, do Jay Bauman ali, que ele falou que... É X, não é mais tweet. No X, um X. isso, desculpa. Não sei, não tinha nem quando era o Twitter. Cheat. Que ele fala que as nossas orações demonstram um pouco da nossa teologia. E é real, né? É real sim, quanto um pouco daquilo... Tem até o livro Somos Todos Teólogos ali, de que todos, no nosso dia a dia, transbordamos de alguma forma o que acreditamos e como cremos que Deus é. E talvez a forma mais prática disso também seja a oração, né? Sim. Que é onde a gente tá sozinho ali, não tenta mediar palavras ou colocar palavras certas, apesar de que, acreditem se quiser, eu já ouvi de igrejas que dão curso de como orar. But segue a vida. Acredito. E aí entra uma palavra, Cristiano, que tu está dizendo sobre não ser uma coisa natural pra gente. É uma palavra-chave que se chama disciplina. E a gente vai precisar de muita disciplina para poder combater essa nossa tendência natural de não querer orar, não querer estudar a palavra, não se dedicar a essas coisas espirituais, né? Então a gente vai precisar de disciplina no sentido de, que nem um treino mesmo, e é a imagem que Paulo usa várias vezes, né, de corredor, de alguém que está treinando, de atleta, né, de realmente se dedicar, né, porque às vezes a gente cai naquela de querer ficar quando tem vontade, e a nossa vontade não vai aparecer, a nossa vontade é ficar de boa, jogado no sofá, assistindo série, e essa é a nossa vontade natural, né, comendo bastante, enfim. Então, exige muita disciplina, muita força de vontade, né. E aí que entra uma questão que às vezes vai ser uma coisa mecânica, no sentido de que eu vou me obrigar, né? E novamente, fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele esmurra o próprio corpo e faz dele escravo. Ou seja, não é que Paulo ficava se batendo, chicoteando, né? Mas que ele está dizendo assim, gente, nós vamos ter que submeter a nossa vontade àquilo que a gente sabe que é o que tem que ser feito. E então aí entra... Porque realmente não é uma coisa natural pra gente, né? E nós precisamos, então, nos submeter a isso. Em primeiro lugar, por obediência, porque é uma ordem. Porque é o que a Bíblia manda. Exatamente. E aí sim, depois eu vou começar a encontrar, talvez, prazer nessas coisas. Vai ter dias em que vai ser muito legal, vão ter dias que vai ser muito mecânico, mas a importância aí é a disciplina e também a constância. Né? Na verdade, também não quis justificar as pessoas que erram nisso, né? Quando eu falei que não é natural. Não, mas a ideia é só dizer o porquê que realmente a gente precisa decidir e definir
o nosso conceito de vida e também de teologia, a nossa conversão de verdade para começar a fazer isso, senão não faz sentido nenhum. Né? A gente até pensou essa semana num conceito de oração, né? Para falar um pouco sobre isso, né? A importância do cristão. E, cara, nos anos de caminhada ali, eu até compartilhei com vocês que a definição que mais me chamou a atenção é essa forma, né, de que Deus nos chama a fazer parte, a participar do seu plano perfeito. Deus, em sua imensa graça, soberania e bondade, abre um canal para que a gente se sinta parte e seja transformado também através disso. Então, a gente pode fazer parte desse plano perfeito de Deus através da oração, pedindo pelos enfermos, pedindo também, lógico que tem pedidos, né? Sim, claro. Tem sim, pedidos, claro. tem pedidos pelos santos. Paulo também, constantemente nas suas cartas, pede oração por ele ele mesmo, por né? ele. né? E tem o agradecimento, que também é uma forma do nosso coração ser moldado e transformado, e reconhecer que quem tem o controle de tudo e de todos é o nosso soberano Deus. E ao mesmo tempo tem essa questão de diligência, de quando somos respondidos, essa satisfação e essa alegria de saber que fizemos parte de algo perfeito e somente pela graça de Deus e não pelas nossas qualidades, né? E saber que nós temos um Deus que está sempre com os ouvidos abertos para nos escutar, né? Não quer dizer que todas as nossas orações vão ser respondidas instantaneamente e com a resposta que a gente quer, né? Às vezes o não de Deus é a melhor resposta para nós também das nossas orações, né? Sim. Ou orações, tipo, nem tem ali, acho que no começo de Lucas, que Zacarias orou 30, 40 anos, acho que é, para ter o filho, né? Que depois veio ser a João Batista, acho que é, né? Se eu não estou enganado. Uhum. E, enfim, imagina você orar por 30, 40 anos sem ter uma resposta, e lá no fim da vida vem Deus e diz, não, a tua resposta sempre foi escutada por Deus e vai ser respondida agora, né? Então, e outra coisa que eu estava pensando quando tu falava, Cris, a gente só vai conseguir orar, a oração, ela é extremamente ligada à leitura da palavra, né? A partir do momento que tu tem são duas coisas que eu acho que tem que caminhar sempre junto, oração e a leitura da Bíblia, porque aí a tua oração vai ser moldada pelo aquilo que Deus quer, pelo aquilo que a palavra diz, e aí, de novo, tu vai começando a ver que as coisas que tu tem no teu coração muitas vezes são só desse mundo, né? Então, acho que é muito importante a gente traçar esses dois caminhos que andam juntos, né? Não sabe orar? Não vá numa escola ou numa igreja que Por te ensine a orar. Isso. Mas a gente pode começar pelos Salmos. Exatamente. Salmos que É o que eu ia são... falar. E no Novo Testamento nós vamos ter a oração do Pai Nosso, Uhum. né? Sim. E aqui vamos entrar num ensejo, né? Porque os católicos usam isso como uma reza, né? E aqui nós temos que fazer uma diferenciação entre reza e oração. Uma reza é uma repetição, em primeiro lugar, né? Segundo, é para quem a gente está orando, né? Mas fazendo assim, né, rapidamente ali uma avaliação da oração que Jesus ensinou, porque os discípulos falam para ele, ensina a gente a orar, né? Que Jesus está ali criticando os Isso, hipócritas. porque oravam errado também, e tal, né? E daí eles falam, então nos ensina a orar. E aí Jesus, então, vocês orem assim, né? E ali nós temos uma estrutura de oração, não necessariamente que nós temos que repetir essa oração, né? E aí acho que aí que está o erro, né, dos católicos em achar que repetir aquela oração. Eu não vejo um problema em repetir a oração, né, a oração do Pai Nosso, que é uma oração, vamos dizer assim, que o Senhor Jesus fez, né? Sim, portanto Mas agora... você, evangélico, que está em um momento em que as pessoas estão orando, o Pai Nosso, você não está pecando. Isso, não está em pecando, repetir não está ele. pecando, exatamente. Mas assim, ele tem uma estrutura, né? Então, assim, tem uma questão de adoração a Deus, tem uma questão de petição, né? Porque o Pão Nosso... tem uma questão de confissão de pecados, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né? E aqui tem uma grande discussão, porque parece que Jesus condiciona, né? O perdão de Deus ao meu perdão ao próximo, né? Então me perdoa assim como eu perdoo, né? Então não vamos entrar nessa, que vai demorar Fica para muito. próxima, fica para próxima.
Então nós temos, né, os salmos são um derramamento do salmista diante de Deus, né? Várias petições, E os confissões. salmos, eles têm vários assuntos, né? De dor, de luto, de alegria. De alegria, tem de tudo ali, né? Então, assim, eu acho que os salmos são legais porque eles, inclusive, nos ajudam com o vocabulário para falar com Deus, né? E são inspirados, no fim das contas, né? Exatamente. E são algumas orações inspiradas, mas eu acho legal ressaltar, tipo, a gente vai lembrar dos católicos, né, que tem a reza e essa repetição vã, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos a linguagem do evangélico, às vezes, né? Ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó e tal. Às vezes a gente também transforma nossas orações em algo... Em reza, pode em reza, é isso aí. A gente, às vezes, também repetitivo, ou para se aparecer, ou para usar palavras difíceis e palavras que a gente... só entende no nosso contexto. E por vezes, participando de célula e de igreja, já vi gente ficar receosa com orar porque, eu não sei orar. Mas apesar de ter algo místico, apesar de eu não gostar dessa palavra mística... Místico e energia, já falamos duas. Eu acho que não, tem algo transcendente, então. Tem algo transcendente, é melhor que místico. É uma experiência transcendente que transcende a experiência corriqueira, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que não, a gente tem que derramar o nosso coração, que a gente tem que ser sincero, que é uma conversa também, tem que ser respeitosa, obviamente, tem que ser de uma forma não jogada ao... Você tá falando com Deus, né? Não são palavras jogadas ao vento, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma conversa também. Então, a gente tem que ter sinceridade de coração, sinceridade de palavras, a gente tem que ter um coração moldável, até porque esse também é um dos propósitos da oração, transformar a gente também, né? Eu acho que a gente vai entrar um pouco depois nisso, mas... eu acho importante ressaltar que também a gente corre o risco de transformar nossas orações em reza também, né? Que às vezes a gente, católico, mas a gente como evangélico erra bastante nas nossas orações, né? Erramos muito. E aproveitando o ensejo, né? A gente vai ver lá em Tessalonicenses Paulo falando sobre a questão de orar sem cessar. E essa foi uma das perguntas, né, feitas no nosso Instagram lá, sobre o que significa, né? O que Paulo quer dizer quando ele diz para orar sem cessar, né? Será que a gente tem que ficar andando por aí, falando sozinho, que nem um doido? Será que a gente tem que estar o tempo todo orando, né? Então, isso vai ter impacto, e teria impacto profundo, né? No nosso trabalho, naquilo que a gente está fazendo no dia a dia, né? Então, o que será que Paulo está querendo dizer com orar sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses, né? Tem que subir no monte. Subir no monte para orar. Sempre. E sabe que, enquanto vocês vão aí processando a pergunta, nós temos também uma questão secundária nisso, que é se há a necessidade de levantarmos a voz quando oramos. Né? Eu sei que essa pergunta não estava... pré-programada. mas por isso que é o podcast, é isso aí, ó, vai trazendo. Mas assim, se nós estamos pensando assim, o que eu quero dizer? Se nós estamos pensando que Paulo está dizendo para orar sem cessar, né? Há necessidade de nós orarmos em voz alta também? Então são duas perguntas em uma. Primeiro, o que Paulo quer dizer em orar sem cessar? E segundo, se nós temos que ficar orando em voz alta, porque se nós entendermos literalmente orar sem cessar, nós vamos ficar falando o tempo todo, orando. Acho que essa é a ideia, né? Não. É 24 horas por dia com o telefone ligado. Mas eu acho que tem a importância de entendermos que temos que ter uma constância na oração. Ela tem que ser constante, ela tem que ser um hábito constante do cristão. O cristão tem que ter como hábito constante a oração. Né, isso é óbvio no texto. Eu vou fugir um pouco das duas perguntas para colocar esse texto, pegar o contexto dele ali, que eu acho legal a gente puxar, 5:17.
né? 5:16-18 vai falar: alegrem-se sempre, orem continuamente, orai sem cessar, né? E deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, temos um chamado à oração, uma instrução à oração, em meio a um desafio de também nos alegrarmos sempre e de sermos gratos, né? Eu acho que isso deve impactar diretamente na maneira que nós oramos continuamente. Dar graças a Deus por aquilo que estamos passando, né, por saber que ele é soberano e está usando situações difíceis e fáceis para nos moldar conforme a imagem de Cristo, e ao mesmo tempo nos alegrarmos porque é ele que tem o controle de todas as coisas, né? A carta de 1 Tessalonicenses tem instruções diretas ao nosso cristianismo prático, e esse é um deles, né? Então acho bem importante a gente ressaltar também esse nosso coração grato, esse nosso coração que tem que perceber as coisas quando oramos, e não só numa predisposição de pedir e que tudo mude, mas de entender que Deus também tem o seu propósito para os momentos ruins. Sim. Deus também tem os seus propósitos para as coisas ruins que acontecem conosco. E confiar nisso, né? Eu acho que a gente aprende, infelizmente, né, muito mais em momentos ruins do que nos momentos alegres, né? Acho que a gente vai construindo esse cristianismo nosso, aprendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas, né, Cris? E essa questão do orar sem cessar, eu acho que traz muito em a gente apresentar a Deus todas as nossas situações do nosso dia a dia. Tu vai ter uma reunião importante. Deus, te entrega essa reunião, esteja comigo ali, que me dê tranquilidade, me dê calma. Tá com um problema no trabalho, apresenta a Deus. Tá com um problema em casa, apresenta a Deus. E ser grato também. Saiu de casa, tem um sol bonito. Deus, obrigado pela tua criação perfeita. Tá chovendo horrores. Deus, obrigado pela chuva, porque ela é importante para nós. Enfim, eu acho que Paulo quis trazer esse contexto de a gente sempre estar com esse espírito de oração, de estar sempre levando as coisas a Deus, sabendo que ele tem o poder de mudar as coisas. Claro, o plano dele já está traçado desde a eternidade, né? A gente tem esse privilégio de orar e participar, como tu disse, né, Cris, desse plano dele, mas eu penso que seja isso, até porque orar 24 horas por dia trancado no teu quarto é um negócio meio difícil, vamos falar assim, né? Mas ainda mais no nosso contexto que a gente vive hoje. Mas eu acho que é isso, é de levar todas as nossas situações, todas as nossas petições, os nossos agradecimentos, sempre que possível, a Deus. Talvez não em voz alta, que é importante aí a voz gente alta. orar, né? Mas às vezes no nosso silêncio, na nossa mente, né? No nosso espírito, levando isso a Deus, né? Esse agradecimento. Talvez tu tá lá no meio da reunião e surgiu um negócio dificílimo. Tu não vai dizer assim, pessoal, só um pouquinho que eu vou baixar minha cabeça e todo mundo vai ficar te olhando. Talvez seja um bom testemunho. O pessoal vai achar muito estranho, né? Virado pra mesquita. Mas ali, cara, em poucos segundos, Deus, me ajuda. Mostra aquilo que tu tem para mim agora. Que seja as tuas palavras saindo da minha boca e não as minhas, né? Eu acho que esse texto é um convite a um relacionamento vivo e constante com Deus, né? A ideia talvez seja essa de entendermos Deus no controle de tudo e no contexto das nossas dificuldades e alegrias no dia a dia, né? Esse desafio de estarmos constantemente agradecendo e constantemente também reconhecendo que é ele que tem o controle sobre todas as coisas e pedindo ou colocando as situações nas mãos dele, enfim, né? E outra coisa em relação, além de tudo que vocês já falaram sobre essa questão de orar sem cessar, que eu acho que a gente poderia resumir que é um estado de comunhão constante com Deus, né? Isso vai envolver várias coisas. Por exemplo, vai ter a questão de contemplação, né? De adoração a Deus pelo clima e pelas coisas criadas. Vão ter situações no trabalho que são importantes de a gente orar naquele momento, né?
Tem a questão de vigiar para não cair em tentação. Sim. Então, se eu estiver em constante comunhão com Deus, talvez as tentações que vão aparecer no meu dia não que vão ser mais fáceis, mas talvez eu vou estar mais atento e vou poder fugir, vou poder escapar. Então, Tu vai estar mais forte, né? É. Mais fortalecido através desse relacionamento. exatamente. Então, as brincadeiras, né? Tirando as brincadeiras de que ficar falando o tempo todo, não é nada disso, né? O que Paulo está dizendo é justamente sobre essa questão de estar em comunhão constante com Deus, né? Eu acho que é o Sproul que fala que Paulo usa, tem duas palavras lá no original, em 1 Tessalonicenses, que é o Cronos e o Kairos, para descrever o tempo, né? E que a tradução ali seria mais ou menos de orar em todo o tempo, né? E o que Paulo usa ali é o Kairos, né? O Cronos é o tempo, né? Os anos que vão se passando. E o Kairos é uma palavra usada para descrever como se fosse a oportunidade, a parte onde Deus intervém, né? O tempo de Deus, alguma coisa nesse sentido. E ali Paulo está dizendo, orem no Kairos, nesse tempo. Então é toda oportunidade, então toda situação, tudo que se apresentar ali no teu dia a dia, você deveria orar, entregar para Deus e depender de Deus, né? Essa é a ideia. Constante comunhão com Deus. Eu acho que dá para resumir nesse sentido, né? A gente tem o exemplo de Neemias, que era copeiro do rei, quando ele vai pedir para o rei para ir lá restaurar, né, Israel, o texto diz que ele orou, né? E foi uma oração desse tipo, né? Não foi assim, a sensação que nós temos lendo o texto é de que foi uma oração relâmpago, né? Vamos dizer assim. Ele orou e foi falar com o rei, né? E o rei foi benevolente, enfim, atendeu o pedido. Então nós temos situações também, né? Essa é uma que me ocorre aqui de Neemias, em que ele tinha uma situação ali, foi falar com o rei, antes de falar com o rei, ele fez aquela oração ali, talvez até não verbalizando as palavras, né? Por isso que eu perguntei sobre a questão de falar em voz alta, né? As orações, e o seu pedido estava de acordo com o propósito de Deus e foi atendido, né? Então a gente tem alguns exemplos também na Bíblia quanto a isso, né? Essa questão de tempo, desculpa, Cris, de oração, a gente acha que toda oração ela deve ser longa, de períodos longos, profundos. Sim, são extremamente importantes, sim. mas essas orações curtas durante o dia é que fazem tu te aproximar de Deus, acho que com maior facilidade, né? É importante sim ter esse tempo de estudo, de dedicação a Deus, mas essa comunhão durante o dia, em pequenas partes, elas são muito importantes, muito importantes. Até porque eu acho que a oração longa e um período longo, ela é consequência de um relacionamento vivo e constante já. Né? Então a gente tem as pequenas orações e daí... Porque senão, se a gente vai lá, vamos dizer que não temos uma constância em oração, não temos uma vida de oração, e hoje à noite a gente separou 1 hora para isso. A gente vai terminar todo o assunto com Deus em 2 minutos e a gente vai ficar repetindo várias coisas, né? Então eu acho que a oração de um longo período, ela é consequência de uma vida de oração constante já, né? Acho que dá para citar também os exemplos de Jesus, né? Que Jesus tem uma vida de oração constante e bem citada, né? O Marcos, que é um livro que é um pouquinho mais ação, né? Ele é um pouquinho mais prático, ele tem acontecimentos após acontecimentos. No intervalo de curas e de momentos importantes do ministério de Jesus, a gente percebe ele em oração. A gente vai ver ali no capítulo 1 para o 2 que acontece bastante coisa, esse tempo de oração que Jesus separa antes de momentos importantes. E, inclusive, Jesus, ele tem, que nem o Lucas falou, né? Ele tem uns tempos, alguns momentos, né? Tem relatos ali em Marcos de que ele passou a noite toda orando, e tu tem momentos mais menores, né, de oração, mas Jesus constantemente orava, e é legal de usar essa palavra porque é a ideia que Paulo traz em Tessalonicenses, né, de que ele constantemente orava. Então todas as decisões sérias, profundas, ele orava, mas ele também dava graças quando Deus usava, né, quando ele realizava algum milagre, enfim, ele também dava graças a Deus ali de modo rápido. Então, assim, quando lá em Mateus, quando ele pede, ele vai orar, né? Mateus 26, eu acho que versículo 40, que ele vai orar com os discípulos e ele diz, os discípulos dormem, né, no Getsemane,
E aí ele diz, vocês não puderam nem vigiar por 1 hora, né? Então, assim, não é questão do legalismo, acho que a gente não pode cair nesse de, nossa, tem que ser 1 hora de oração, senão não valeu, né? Ao mesmo tempo, não pode ser uma vida toda de 5 minutos de oração, Sim. né? Acho que é avaliar cada tempo que tu tem, né? Às vezes tu vai ter 5 minutos tão profundos e às vezes tu vai ter 1 hora de meras palavras repetidas, isso aí, né? é isso aí. Então, Você ouvinte que já dormiu orando, este momento bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. dos discípulos também. Eu já dormi orando, confesso. Já dormi orando. Eu não, eu sou totalmente santo. Então... O amém às 4 horas da manhã, No susto, amém. acordando com o filho chorando, amém. E aí a gente, então, tem falado dessa questão aí de orar sem cessar, né? Ou de se manter essa comunhão com Deus. Mas a pergunta que talvez a gente já se fez, né? Todo mundo já se fez essa pergunta, todo crente já se fez essa pergunta, eu tenho certeza. E eu não sou onisciente, mas eu tenho certeza. Por que orar se Deus já sabe das coisas? Se Deus é onisciente, concordamos, né? Deus sabe Sim. de todas as coisas. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe, inclusive, o que vai sair da minha boca na oração, né? Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe a motivação das coisas. Por que a gente precisa orar, se Deus já sabe? Porque a gente muda o coração de Deus, né? A gente é o centro do coração de Deus. A gente é o centro do coração de Deus. Cito como um assíduo usuário, estava pensando nessa palavra. Usuário Então, usamos usuário, magia, é magia? Mística, energia. Mística X-Men. Desculpa, pessoal. A gente, como um assíduo usuário do XX ou ex-Twitter, esses dias eu tava vendo que eu acho que o Nicodemos tinha algum exame para fazer ou alguma coisa assim. E aí ele postou agradecimento pelas orações e tudo mais. E aí eu até vi um print, né? Eu imagino que fosse até um fake que tivesse comentado isso, né? E não uma pessoa de cara lavada ali colocando isso, mas que colocou exatamente por que tu pediu orações, ou por que orar se Deus já sabia se ia dar certo ou não, né? Com essa intenção de dar uma cutucada no calvinismo, na verdade, né? Sim. Essa é a ideia, né? De tentar cutucar aqueles que se dizem calvinistas, né? Na igreja, e até essa é uma pergunta que se encaixa bastante no contexto de quem acredita nessa soberania e nesse plano já pré-determinado de Deus. Então, eu vejo, que nem a gente falou na definição no início, a utilidade da oração, mesmo que Deus tenha o controle de todas as coisas, ou mesmo que ele já tenha o seu plano perfeito, que a gente é convidado a fazer parte disso, sabe? A gente é convidado a fazer parte disso por sua bondade. E se a gente enxergar o mundo dessa forma e não orar por causa disso, a gente está abrindo mão de algo que a gente poderia estar participando e se sentindo mudado e transformado também por Deus através de nossas orações, entendendo. Depois a gente vai partir. Eu vou dar um spoiler do nosso... Pode dar. A gente vai partir o porquê que terminamos nossas orações em nome de Jesus, mas do peso que orar em nome de Jesus traz às nossas orações e que devem ter nas nossas orações, né? Então a oração como um instrumento de fazermos parte disso e como um instrumento de sermos moldados também, de sermos transformados, de também termos temor e tremor ao fazê-la. Sim. Pois estamos fazendo em nome de Jesus e para Deus Pai, né? Então, eu acho que a utilidade, mesmo que Deus já tivesse nos dito tudo o que vai fazer, porque Ele nos convida a fazer parte através da oração. Ele convida a sua igreja a orar, a pedir pelo próximo, a amar o próximo através de oração, e eu acho que isso não pode ser... A gente não pode abrir mão por crer que Ele tem o controle de todas as coisas. Isso deve nos fazer orar com mais
temor e tremor ainda, com mais paixão, Mais com mais reverência. alegria, Sim. com mais reverência. Isso deve transformar a nossa oração e não fazer com que ela não exista. Eu acho também que leva àquela questão de nós termos um coração grato e tranquilo, sabendo que nós temos um Deus que já determinou todas as coisas para nós, o que for melhor. Então, saber que tem um Pai amoroso e zeloso que já preparou toda a nossa história, todo o nosso caminhar, com as melhores situações e com as melhores coisas para acontecer no devido momento, sabe? Então, e eu também vejo, às vezes, essa pergunta de por que eu vou orar se Deus já sabe todas as coisas? Às vezes um pouco até de egoísmo, trazendo a questão da oração só do pedir, né? A oração é muito mais do que pedir, é um relacionamento, né? É conversar com Deus, é agradecer a Deus, é trazer o teu sofrimento a Deus, as tuas angústias, e não só o pedir, sabe? É que nem um filho que só chega pro pai e só pede, pede. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero um carrinho. Pai, eu quero não sei... E ele não tem esse relacionamento do abraço, do carinho, né? Deus, ele é um Deus amoroso, um Deus de relacionamento. Tu não tem que chegar a Deus só como se fosse um banqueiro ou um curandeiro. Não, acho que não é só essa questão também. De novo, trazendo lá do contexto. Nós servimos a um Deus tão grande que permite a gente chegar até ele diretamente e participar, né, da vontade dele através das nossas orações. Esse assunto, né, da soberania de Deus, enfim, por que orar, se Deus já sabe, ele ele aparentemente é um paradoxo, né? E a gente tem que admitir que tem um aspecto misterioso Sim. nisso, né? Afinal de contas, nós estamos falando que Deus é onisciente, né, soberano sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, ele nos convida a falar com ele sobre aquilo que nós gostaríamos que acontecesse ou aquilo que está nos preocupando, enfim, entregar para ele os nossos pedidos, né? E nós temos vários relatos na Bíblia em que a oração foi respondida, Sim. né? E que Deus respondeu a oração. E aí é meio quase que inútil a discussão, tá? Mas essa oração já estava pré-estabelecida por Deus a resposta, né? A pessoa ia orar assim porque a gente não tem como responder a esse tipo de pergunta, né? A grande questão é que a oração, como todas as outras coisas, ela é para a glória de Deus e para o nosso benefício, nessa ordem, né? Então, assim, todas as coisas que Deus fez e faz é para a sua glória. E a oração ainda tem a questão de nos beneficiar disso. Sim. Então, essa pergunta, eu acho que é o que mais ou menos o Lucas também falou, ela parte de uma ideia de que a oração ela é unidirecional, né? Eu chego ali, falo com Deus e vou embora, né? Então, poderia então simplesmente chegar, fechar a porta do quarto, dizer Deus, lê a minha mente e sair e considerar isso uma oração, mas a oração é muito mais do que isso, né? Ela é um privilégio a gente ter comunhão com Deus e Ele nos chama a ter o privilégio de verbalizar as coisas que estão no nosso coração. Ele já sabe, Ele conhece, mas Ele quer Mas que a ele gente quer ter fale. essa intimidade conosco. Exatamente. Então, assim, nós três somos casados, não entre nós três, né? Cada um com a sua esposa. Bom ressaltar. É bom ressaltar, hoje em dia nós vamos deixar claro, né? Mas a comunhão com nossas esposas e agora com os filhos, né? Eles nos fazem ter algumas coisas do tipo assim, às vezes a gente olha, a nossa esposa nos olha e a gente já sabe o que aconteceu. E não há palavras nisso. Mas se a gente só vivesse disso, não haveria comunhão. Sim. Né? Então, assim, a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, é com Deus, né? Muito mais um Deus onisciente já sabe o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. Mas ele quer ter comunhão com a gente. E só isso já deveria ser motivo suficiente para eu parar e orar. Olha quanta demonstração de amor Deus tem só nesse ato. Exatamente. De nos deixar chegar até Ele e conversar com Ele. Né? A oração é uma conversa, como a gente já trouxe aqui várias vezes, né? Então, assim, só para encerrar esse comentário que eu estava fazendo, é que a soberania de Deus, ela não anula a adoração a Deus. Ela não anula eu me colocar diante desse Deus soberano e dizer, olha Deus, eu estou aqui. E olha, meu coração está assim, meu coração está assado, tem isso acontecendo, tem aquilo lá. E eu sei que Deus já sabe essas coisas, mas Ele nos dá o privilégio de verbalizar, de articular isso diante dele. E aí, nesse ato, muitas vezes, a gente já percebe aquilo que Tiago vai nos dizer lá no capítulo 4, que quando a gente pede, a gente não tem porque pede por motivos errados. Né?
Então, a oração, muito mais do que essa questão de se Deus sabe ou não, né, isso eu deixo para Deus, né, resolver. A minha parte da coisa é pro lado de cá do balcão, que Sim. é colocar isso diante de Deus. E aí eu vou percebendo, isso aqui é um pedido totalmente egoísta. Eu vou alinhando a minha vontade, os meus anseios com a vontade de Deus. Né? Até porque verbalizar é importante. E verbalizar, às vezes, ele nos ajuda no nosso raciocínio, na nossa percepção do que está acontecendo, né? Teve algumas situações aí ultimamente que eu lembro de ter pensado, e sofrido e tal. Aí fui falar com um amigo, tá acontecendo isso de injustiça, isso. Daí quando eu falei, eu pensei, cara, eu realmente tô mal por um negócio tão bobo assim. Sim. E aí, quando a gente tá falando com um amigo, quando a gente externaliza algumas situações que a gente tá passando, a gente se sente tão bobo assim. Imagina algumas coisas que a gente vai falar pra Deus e na hora percebe, poxa, né? Por isso é Que importante egoísmo. a oração, né? Porque tu Exatamente. começa a ver que às vezes os teus pedidos, eles são extremamente terrenos daqui e egoístas, e aí tu esquece que Deus tem todo o controle das coisas, ele é soberano, e tu vai tipo, tô pedindo errado, tô pedindo por coisas fúteis, entendeu? Eu vi acho que eu não sei se eu li ou escutei, que essa estrutura da oração, de começar engrandecendo a Deus e falando dele, quando tu chegar na parte do pedir, às vezes tu acha que cara, não faz mais sentido eu estar pedindo por essas coisas, porque eu sirvo a um Deus tão grande, tão bom, né, que ele já sabe o que é melhor para mim, né? Então, não quis te cortar, Cris, mas achei importante trazer isso também, né? E é que ao mesmo tempo essa pergunta de que por que orar se Deus é soberano, ela traz uma pergunta secundária que é se a oração muda as coisas, né? Então, assim, por que orar se Deus é soberano e se a oração de fato vai mudar as coisas? Adianta eu orar? Vai mudar alguma coisa ou o plano já está estabelecido por Deus desde o início, né? E aqui entra de novo uma questão O que talvez vão usar, talvez seja uma oração de Moisés para que o povo de Israel não seja consumido. Isso, né? isso. É que daí tu tem um aspecto, e eu acho que essa questão da oração e a soberania de Deus se encaixa também dentro daqueles grandes assuntos em que nós não temos um entendimento completo, né? Por exemplo, a Trindade, a humanidade de Jesus, né? 100% homem, 100% Deus. São assuntos que nós não temos um entendimento completo, e para mim também se encaixa essa questão da soberania de Deus e da oração. Mas nós temos vários casos na Bíblia em que a oração mudou, né? Por exemplo, Rebeca era estéril, né? E teve filho. Sara era estéril e teve filho. Pedro foi liberto da prisão, até vindo para o Novo Testamento, porque a igreja orou. E aí teve o terremoto lá né? O Pedro foi o anjo, né? O anjo soltou e tal. Paulo e Silas. Então Pedro estava lá, o anjo apareceu, soltou as correntes, tudo, e saíram caminhando. Depois, ali no meio do caminho, que Pedro vai se dar conta, inclusive, do que está acontecendo direito. Então a oração, nesses casos, mudou. E aí, obviamente, vai vir a perguntar, mas mudou mesmo ou Deus já estava, né? Então, assim, para mim tem duas coisas. A primeira é que Deus não muda. Óbvio, né? Sim, esse é o ponto pacífico. Mas assim, a vontade irresistível de Deus, ou seja, o quê? Aquilo que Deus determinou, mesmo que todos os cristãos de todos os tempos se juntem em oração, não vai mudar. Não vai mudar. Mas eu acho que também tem uma liberdade dentro de limites do plano de Deus, né? Assim, de que, por exemplo, Rebeca, Pedro, né? A gente pode perguntar, será que se a igreja não tivesse orado, Pedro continuaria preso? Né? Só que são conjecturas que nós não temos como assertivamente dizer não seria liberto mesmo assim, né? Então é um mistério. Ao mesmo tempo, esse mistério deveria nos empolgar, no meu ver, a orar. Sim. Porque exatamente a gente está diante de um Deus. Não sabe o que vai acontecer também. Nós, na nossa pequenez, nós não sabemos o que vai acontecer. Que é exatamente aquilo que a gente falou no conceito, que é um convite a fazermos parte de um plano perfeito, que se já está estabelecido, amém. Se não está e a gente faz parte, amém também. Amém também. Né? Orações difíceis, né? Principalmente por saúde. Uhum. Eu perdi o meu pai faz 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7, se eu não me engano. E quando a gente estava no hospital, eu orava a Deus ferrenhamente, pedindo, Deus, restaura a saúde do meu pai, eu quero ele de volta, eu creio que tu pode mudar, tu é o médico dos médicos, tu tem todo o poder,
Mas no final, me doía dizer assim, mas que seja feita a tua vontade. Me doía, porque eu sabia que tudo aquilo que eu pedi poderia não acontecer, né? E realmente, ele infelizmente faleceu, mas depois de um tempo, a dor vai passando, o luto, né? Tu vai começando a entender que o plano de Deus, ele é estabelecido, a gente tem que orar, essas orações são difíceis, mas ele é construído perfeitamente para a gente ir crescendo, amadurecendo e entendendo as coisas. Por isso que eu falei, a gente muda, infelizmente, na dor. Seria muito mais fácil mudarmos no amor. Né? E é que tá, Lucas, a oração, a mudança maior e mais frequente na impiedade do nosso coração, e não nas circunstâncias ao redor. Então a gente vai sendo quebrado, quebrantado, vai sendo transformado à medida que também a gente vai orando, e a gente vai entendendo essas coisas. Não, a minha vontade é essa aqui, Deus, eu queria muito que isso acontecesse, né? No caso do teu pai ali. Sim. Mas, olha, mesmo doendo, eu vou confiar em ti e vou dizer, ó, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus vai ser feita. Sim. Né? A questão é o quanto nós vamos estar submissos ou rebeldes ou duros em relação a essa vontade. É que nem Jó, né? Jó orava e pedia e não entendia o que estava acontecendo, o plano de Deus por trás de tudo, né? Mas Deus deu, Deus tirou, glória a Deus por isso, né? Bendito seja o nome. E morreu sem ler Jó 1, como a gente, né? É verdade. É verdade. É verdade. E sem ler o último capítulo também, que Deus restaura tudo. Mas é bem interessante isso, porque talvez também não seja na primeira oração que a gente vai colocar todos os nossos anseios e necessidades e terminar falando seja a tua vontade, seja feita a tua vontade. Pode ser que não seja na primeira oração, mas aí entra esse aspecto da oração nos confrontar e nos mostrar assim, com temor e tremor, que a gente está diante de um Deus maravilhoso, bondoso e com uma vontade boa, perfeita e agradável, e que, como Romanos 8, 28 e 29 fala, agem todas as coisas para o nosso bem, a saber, sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Então, a partir do momento que cremos nisso, mesmo que no momento de dor e aflição a gente ore por motivos egoístas inicialmente, ou mesmo que não pareça egoísta, mesmo que seja algo realmente certo e justo aos nossos olhos, a vida de oração e a constância nisso nos leva ao passar do tempo dizer, Deus, mas que seja feita a tua vontade. Porque reconhece essa bondade, essa graça de Deus, mesmo em meio à dor. E essa não a graça, mas essa é uma das partes encantadoras do cristianismo e do relacionamento com Deus. E eu acho que isso de entregar a Deus deveria tirar esse fardo, esse peso de nós. Saber que aquilo que vai acontecer independente daquilo que a gente fizer. Mas a gente ora para que seja feita a vontade de Deus, independente da situação. Né? E nós oramos, encerrando as orações, em nome de Jesus. Né? A gente faz todas essas petições, a gente entrega as coisas. Essa é a pergunta. Não é reza? A gente teve lá no nosso Instagram também a pergunta, né? Por que nós oramos e encerramos as orações em nome de Jesus? Ou no meio da oração, às vezes, a gente fala em nome de Jesus, né? E inclusive, tem gente que usa isso como sendo uma ênfase, né? Que agora cura ele em nome de Jesus, né? Dá até uma entonação assim em nome de Jesus, né? Então, a pergunta é essa: por que nós oramos e falamos em nome de Jesus, e se isso é necessário, quando nós oramos, terminar a oração dizendo em nome de Jesus, amém? Né? O que vocês pensam a respeito disso? Acho que é bom falar sobre isso, porque às vezes o novo convertido, ou a pessoa que não estuda teologia, ou que tem aquilo que falamos no início, esse problema com leitura bíblica e oração, ela apenas aprende como se fosse uma reza esse final de em nome de Jesus, né? Mas saber que isso tem contexto e tem um propósito, também é importante a gente discutir isso. Saber que o temor e tremor estão nessa frase também, né? Que a gente fala em toda oração e que ao mesmo tempo não para pensar no significado dela.
de que tudo que falamos hoje, anteriormente, é em nome do nosso único mediador, daquele que permite que tenhamos esse relacionamento íntimo com Deus, que rasgou o véu através do seu sacrifício e sua ressurreição. Então, essa frase deveria trazer muito mais temor às palavras que foram ditas anteriormente do que normalmente geram, porque às vezes é algo mais corriqueiro, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém, né? Mas é real reconhecer que Cristo Jesus é o único mediador entre nós e Deus, e saber que essa parte da nossa oração é tão importante, porque reconhecemos isso e reconhecemos que a nossa oração só está podendo ser ouvida graças a esse mediador, né? Sim, através do sacrifício de Cristo na cruz, que nos lavou dos nossos pecados, é que a gente consegue chegar a Deus, né? Então, Cristo mesmo diz, né, para orar através do nome dele, né? Então, eu não sei se a gente pode usar como um filtro. Esse é o filtro que faz com que a nossa oração chegue a Deus, né? Pecadores, né, que não têm essa oportunidade de chegar a Deus pelas suas próprias vias, pelas suas próprias forças, mas foram remidos, a palavra, né? Acho muito bonito essa palavra. Remidos por Cristo na cruz, né? Ele levou todos os nossos pecados, e através disso, Deus, quando olha para nós, ele vê esse sacrifício de Cristo, né, que levou todos os nossos pecados, e a gente consegue orar diretamente a Deus, né? E entra uma questão sacerdotal aqui de Jesus, né? Que Hebreus lá vai nos ensinar a respeito de Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Sim. Agora. Né? Então, o sumo sacerdote ele tinha exatamente esse papel de apresentar as ofertas a Deus, né? Então, e hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Nós não precisamos mais de ter um sumo sacerdote lá fazendo todos os rituais de purificação, sacrificando os animais, né? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro, ele foi o sumo sacerdote. Ele, né? Foi a oferta e o sacerdote, né? Então, quando a gente fala em nome de Jesus, não é só acrescentar uma expressão no final. E, infelizmente, muitas vezes vira só isso, né? É só uma ênfase. É só uma ênfase, ou é só um hábito, né? E se torna uma reza ou uma religiosidade, talvez a parte mais religiosa, legalista da oração, né, seja o final, em nome de Jesus, amém, porque de tanto repetir, às vezes a gente perde a noção do que a gente está dizendo, né? Então, na cultura ali que a Bíblia foi escrita, o nome da pessoa representava o seu caráter, quem ela era, né? Então, quando a gente está falando em nome de Jesus, a gente é como se a gente invocasse todos os méritos de Cristo conquistados na cruz, né? Então, a gente está falando com Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, o Filho, né? Então, quando a gente usar essa expressão de novo nas nossas orações, a gente tem que lembrar de tudo que ela representa, né? Orar em nome de Jesus. E eu não sei se é necessário ou não verbalizar isso, mas eu acho que é um grande exercício, no mínimo, né? Verbalizar isso no final das orações ou durante as orações, enfim, de que nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Não é no meu mérito, não é na minha força, não é no meu... qualquer coisa minha, mas é no nome de Jesus, né? Então isso muda completamente a visão, o aspecto da oração e da minha relação com Deus Pai, né? Porque não é porque eu mereço, porque justamente eu não mereço absolutamente nada, né? É nos méritos de Jesus, falando com o nosso sumo sacerdote, ou em nome do nosso sumo sacerdote, que é Jesus perfeito, né? E acho que vale citarmos o texto de João 16, 23 e 24, que fala: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E segue ainda mais um pouquinho, fala isso. Mas que não foi uma criação nossa também, mas a instrução, né? A instrução disso, né? Desse pedido em nome de Jesus, né? Se fosse resumir o nosso podcast, devemos orar porque a gente tem o maior exemplo que Jesus orou em diversas passagens, né? Tem que ser um hábito, né? Um hábito construído,
É uma ordem. É uma ordem expressa na Bíblia, Expressa, né, claramente. Francesco? E se você não sabe orar, querido ouvinte, Salmos inicia pelos Salmos. Lá tu vai ter... e o Pai Nosso, né? Salmos e o Pai Nosso são coisas que tu vai encontrar salmos que vão representar grande parte do que tu tá sentindo. Então, Lucas, Francesco, Cris, eu não sei orar, cara, eu não... Lê um salmo. Começa lendo o salmo. Eu acho interessantíssimo, assim, como o salmo, ele consegue verbalizar coisas que eu não consigo. Uhum. Tu vai lendo o salmo e dependendo da situação que tu tá vivendo, tu diz, Deus, é isso aqui que eu queria te dizer, mas eu não sabia como. Sim. Então, é isso aqui, eu tô fazendo essa aqui é a minha oração, né? Então, os salmos são sensacionais para isso, nos dão vocabulário, nos dão a postura correta de falar com Deus, né? Então, começa realmente pelos salmos. E saiba, né, o quanto isso depende de um relacionamento íntimo com Deus, o quanto envolve também a leitura bíblica, né? Então, por isso que a gente falou dos Salmos também, do Pai Nosso, né? A leitura bíblica, ela nos ajuda e nos instrui nessa vida de oração. E seja grato, pois a oração é um meio pelo qual Deus nos chama a fazer parte do seu plano perfeito. É isso aí. Então, assim, o nosso grande intuito, né, com esse assunto, claro, além de conversar um pouco a respeito, é o de incentivar a oração, estimular a oração. Então, se tu não tem vontade de orar, você está me ouvindo agora, não tem vontade de orar, ora. Se você tem a vontade de orar, ora. Se você não sabe se Deus vai mudar as coisas, se não vai mudar, ora. Né? A oração, ela é, como o Lucas falou, né, é o respirar, né, do cristão. Então, a gente precisa orar em todo o tempo. Né? Orar para pedir vontade de orar é uma loucura, né? É uma loucura. Mas ora, pede oração, ora, com pede certeza. vontade. Com né? certeza. E nós estamos encaminhando aqui para o nosso final já, 1h e pouquinho aí de podcast. Obrigado você que ficou até aqui. Com né? paciência. Com paciência, aguentando, né? Piadinhas de tio. Isso. Vamos para as nossas considerações finais. Eu né? acho que a gente pode deixar, a gente sempre deixa um livro, alguma coisa, a gente pode deixar o livro e um salmo. Teu salmo que tu mais gosta, ou que tu te ajudou em momentos difíceis, para o pessoal que não sabe orar, ou que tem dificuldade de orar, para ler e ver que Deus fala através dos salmos também. Também. O que vocês acham? Pode ser. Nós vamos fazer o seguinte, no encerramento, fazer alguma consideração final que acho importante, um livro, uma indicação de livro, uma indicação do salmo e uma vez Barbaridade. que orou por um motivo cômico, motivo pífio, porque nós nem falamos sobre isso, mas né, certamente a gente já orou por besteira. Né? Além então, de dormir orando e acordar no amém, né, tem coisas muito, muito loucas também. Então, por favor, aí, as considerações finais, o livro e o salmo. Bom, eu, antes do nosso episódio, me propus a ler o livro Oração do 9 Marcas. Não terminei ele, até porque houve algumas discordâncias no caminho de algumas posições, mas acabei lendo uma boa parte dele. Até deixo uma frase dele no capítulo 3, o início do capítulo 3, que fala que a ausência de oração é suicídio espiritual. De que a partir do momento em que nós decidimos por não orar, nós estamos prejudicando a nossa vida espiritual como um todo. Há coisas proveitosas no livro, então, se vocês quiserem ler, leiam com critérios, né, e sabedores que terão algumas coisas que também não necessariamente vocês concordarão, né, diferente da Bíblia, livros escritos por autores não são inspirados, então você pode discordar deles. E um salmo que eu deixaria é o Salmo 16, lê só o versículo 5, que é: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garante o meu futuro. Um salmo que tem me ajudado bastante de uns tempos para cá e tem falado ao meu coração, tem sido uma oração também.
E Deixamos pro final. Cada um fala e tu já termina o beleza. podcast. E o com motivo, esse- o esse motivo cômico, louco. fútil, idiota, a Pode gente ser. deixa pro fim. Vai, Lucas. Eu também não consegui terminar de ler ainda, mas o Oração do Timothy Keller, que é muito bom. Ele fala... Já o subtítulo é Experimentando Intimidade com Deus. Então, oração realmente é isso, né? Intimidade com Deus. Leiam, vale muito a pena. O meu salmo, que eu gosto muito mesmo, e nesse momento de dificuldade que eu falei no hospital ali com o meu pai também me ajudou muito, é o 121, versículo 1 e 2. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, eu gosto muito desse salmo. E, enfim, leiam, procurem, leiam livros que falam sobre oração, passem ele pelo crivo da Bíblia também, né? Você pode discordar sobre eles, mas principalmente se você não sabe orar, não tem esse hábito, comece pelos Salmos, pelo Pai Nosso e crie esse hábito. Eu tenho certeza que Deus vai moldando o teu coração e vai te trazendo para essa intimidade com Ele. Eu fui o único que fez o dever de casa, então. Li os livros. Nosso reverendo Francesco Mateus. E até porque sou pastor não faz nada. Não né? trabalha, né? Trabalha, então tem tempo para ler. Eu não sei porque pastor tem férias. Eu também não sei, mas eu gosto. Eu li o livro Oração Muda as Coisas, do Sproul. Um livro muito bom, pequenininho, mas é bem direto, assim, muito bom. Recomendo a leitura. E também um livro que saiu nesse meio tempo aí do Augusto Nicodemos, que é O que a Bíblia fala sobre oração. Um abraço, tio Nico. Isso. Esperamos você aqui. Por favor. E também um livro muito bom sobre o que a Bíblia fala sobre oração, também bem objetivo, curtinho. Então são 2 livros aí muito bons a respeito deste assunto, que vai falar sobre muito mais coisas que a gente não abordou aqui, né? E o Salmo, que eu gosto muito, o Salmo 40, os versículos 1 e 2, eu vou deixar aqui também, que diz assim: coloquei a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Eu acho legal esse salmo porque ele fala sobre a questão de eu colocar minha esperança no Senhor, ao mesmo tempo em que ele se inclina, né? Eu acho essa imagem muito legal, assim, de que Deus se inclina e ouviu, né? Dessa imagem de um ser que transcende o nosso entendimento, se inclinando, ouvindo um mero mortal aqui pedindo socorro, e aí ele age ainda, né? Tira do poço de destruição, coloca sobre uma rocha. Então é um salmo que eu acho sensacional também, que me ajuda em vários momentos aí nas peleias da vida, né? E aí chegou o grande momento, então, de nós encerrarmos o nosso podcast com poucas palavras aí, dizendo o motivo pífio, engraçado, inútil. Meu nome é Lucas Castilhos e eu já orei pro Júlio César pegar um pênalti na Copa de 2014. Muito obrigado, até mais. Meu nome é Christian e eu já orei nas quartas de final da Libertadores de 2017 pro Grêmio ganhar do Botafogo. Do Botafogo ainda, meu Deus! O meu nome é Francesco e eu já orei para ganhar as interséries do ensino médio. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Só lembrando, teremos um episódio especial de Dia dos Pais. Então fica atento. Extra aí e do Dia dos Pais. Então, muito obrigado aí, gente. Fiquem com Deus. Sigam nas redes sociais, principalmente o Solamente Podcast. Isso aí. Valeu, um abraço. Instagram. Até a próxima.